Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Sejam bem-vindos a essa aula. O assunto da aula de hoje é correntes de curto-circuito. Lembrando que na aula passada a gente começou a estudar duas ferramentas muito úteis para fazer essa análise de corrente de curto-circuito, que são os sistemas por unidade e as componentes simétricas para a representação de sistemas trifásicos desequilibrados. Então, numa condição de curto-circuito, essas duas ferramentas serão muito úteis. E na aula de hoje a gente vai começar a entender como que isso vai ser aplicado a esse cálculo. E como nós vimos, as correntes de curto-circuito têm uma grande importância para o sistema elétrico. Então é importante saber calcular ela bem. Então a ideia básica é que determinando essas correntes de curto-circuito a gente possa definir os condutores, verificar se aquele critério da máxima condução não da máxima condução, mas o critério da condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado está adequado, ou seja, se aqueles condutores vão suportar a corrente de curto-circuito até a proteção atuar, e vamos precisar delas também para cálculo da proteção, para dimensionamento da proteção. Então eu preciso saber se o meu fusível, se o meu disjuntor consegue interromper uma corrente de curto-circuito com aquele determinado valor, e qual é o tempo que aquela proteção leva para essa atuação, para a interrupção do circuito. E aí nós vamos precisar conhecer os valores de impedância do nosso sistema, ou seja, qual é a impedância dos condutores que eu tenho ali, da rede elétrica de maneira geral, ou seja, desde a transmissão, desde a geração de energia até a entrada de energia na indústria, e vou precisar também conhecer a impedância dos transformadores. Para alguns casos, vai ser interessante também conhecer as características dos motores. Nós vamos ver mais à frente como isso daí vai ser útil. E lembrando aqui de uma das características mais importantes do curto-circuito, a corrente pode chegar aí a 100 vezes o valor da corrente nominal. Então são valores muito elevados e a gente tem que estar preparado, deixar o sistema preparado para lidar com ele. E os curto-circuitos também têm um problema de gerar esforços mecânicos e térmicos, ou seja, o térmico a gente já tem aquela ideia de que uma corrente muito alta pode fundir um condutor, mas ele também causa um esforço muito mecânico muito grande, porque devido às correntes que fluem pelos condutores, vai aparecer um campo magnético, e esse campo pode interagir com outros campos ao redor dele, e isso vai forçar os condutores que estão carregando aquela corrente de curto-circuito. E de maneira geral, essas correntes são calculadas em alguns pontos específicos, onde a gente vai ter uma proteção, ou onde a gente tem um quadro, de modo que eu tenho condutores que vão levar energia até aquele ponto. Então, o ponto de entrega de energia, ou seja, onde a CEMIG, a concessionária, entrega energia para a indústria, ou no barramento do quadro geral de força, que aí eu tenho as proteções nesse ponto, barramento do centro de comando de motores, ou centro de controle de motores, CCM, nos terminais dos motores, que é onde pode acontecer curto-circuito também, e no barramento dos quadros de distribuição de luz. Então esses pontos aí, de maneira geral, são os pontos mais interessantes para se calcular as correntes de curto-circuito. E aí a gente vai fazer agora a análise dessa corrente, como que ela funciona de maneira geral. Então essa corrente pode ser uma corrente do tipo simétrica, ou seja, ela é uma senoide, comum, como a própria corrente nominal e ela pode ser também uma corrente assimétrica. E isso daí vai depender do momento onde o curto-circuito se estabeleceu. Então, dependendo do ponto onde esse curto começou dentro do ciclo da senoide, a gente pode ter diferença em termos de corrente simétrica ou assimétrica. E se essa corrente for assimétrica, nós podemos também definir qual é o tempo que ela vai levar para se tornar simétrica com base na relação entre resistência e reatância daquele sistema que a gente está trabalhando. Então, olhando aqui nesse exemplo, nós temos uma corrente assimétrica de curto-circuito. Então, ela é uma senoide. A gente consegue perceber que a amplitude da senoide, o valor de pico a pico dela, que é basicamente o mesmo ao longo do tempo. O que muda é que inicialmente essa senoide está deslocada para cima. Ou seja, nós temos aqui no meio uma componente contínua que está tendendo a zero. Então, dependendo do ponto onde o curto-circuito aconteceu, eu poderei ter energia armazenada na parte indutiva do circuito, e até essa energia ser transferida, a corrente de curto tem valores mais elevados. E aqui nessa outra figura a gente observa quando que isso daí vai acontecer. Então olha só, se o curto-circuito acontecer quando a tensão da fonte estiver passando pelo 0 volts, igual aconteceu nesse primeiro caso aqui, nós vamos ter uma condição crítica, em termos de
de assimetria, ou seja, é a pior situação possível, porque nesse mesmo ponto, como a corrente no indutor está atrasada 90 graus, ela ainda tem um valor mais alto, né? Eu tenho mais energia armazenada ali no indutor e agora ele vai liberar essa energia. E aí nós temos uma corrente inicial que é mais alta até ela estabilizar, né, em termos de senoide. Ela se torna uma senoide mais alta que a corrente nominal, claro, mas no primeiro momento ela tem essa componente contínua aqui que vai tender a zerar. Agora, se o curto-circuito acontecer num momento de pico de tensão, é o momento onde a corrente do indutor é zero, e aí a gente vai ter uma senoide, né, uma corrente simétrica de curto-circuito. Mas observem que nos dois casos, depois de um tempo, a gente tem uma corrente simétrica no nosso circuito. E de maneira geral, ela é a mais relevante para o nosso cálculo, porque esse transitório aqui é relativamente rápido, né? Então a gente preocupa com os valores de corrente simétrica para calcular os nossos condutores, né, as nossas proteções. E aqui a gente tem uma relação entre a reatância e a resistência do sistema, ou seja, aquela impedância que está limitando o curto-circuito, e o que isso daí vai gerar em termos de assimetria, né, para a nossa corrente de curto-circuito. Então, quanto maior for a relação, né, x dividido por r, a gente vai ver que maior vai ser o fator de assimetria que aparece aqui, e ele vai ser utilizado para cálculo daquela componente contínua, né, que mostra lá para a gente o quanto que essa corrente foi deslocada devido a essa energia que estava armazenada no indutor. Então, quanto maior for a reatância indutiva, maior vai ser essa relação aí. E aqui nessa tabela a gente tem, né, a continuação da tabela aqui, uma relação de até 1000 vezes, né? Ou seja, se a reatância for 1000 vezes maior que a resistência, a gente tem um fator de 1,73. Isso aí nos ajuda a calcular essa questão da componente assimétrica. Mas como eu falei com vocês, de maneira geral a gente vai focar mais na corrente simétrica de curto-circuito. E aqui nós temos os tipos de curto-circuito, né? De maneira geral são três os tipos mais comuns, né? A gente tem o curto-circuito trifásico, o curto-circuito monofásico, que é fase-terra, e o curto-circuito bifásico, que é fase-fase. A gente pode ter também o curto-circuito fase-fase-terra, só que ele envolve esses três elementos, ele tende a ser um pouco menos comum. E a ideia de se trabalhar com esses curtos-circuitos é ter o sistema, né, representado aí do ponto de vista de cada componente que a gente trabalhou na última aula. Então lembrando, né, nós temos três componentes para representar o sistema desequilibrado. Ou seja, com três sistemas equilibrados, a gente consegue formar um sistema desequilibrado, desde que a soma das correntes ou das tensões resulte naquele sistema ali que a gente está esperando. E como a gente viu, né, tem uma matriz para fazer esse cálculo, essa transformação, e a gente até aplicou ela na última aula, e eu pedi para vocês aplicarem também num exercício para entregar hoje, né? Então a ideia aqui é a seguinte, nós temos o sistema representado com três impedâncias, as componentes de sequência 0 vão enxergar uma impedância Z0, a sequência positiva, né, as componentes de sequência positiva enxergam Z1, normalmente é aqui que a gente fala, né, da alimentação do circuito, porque esse sistema aqui é obtido numa condição de pré-falta do sistema, ou seja, ele está operando normal ainda. Quando acontece o curto-circuito, é que a gente vai ver como que essas três impedâncias aqui, esses três sistemas, né, vistos pelas componentes simétricas, vão se relacionar para poder chegar naquela condição de falta e permitir o cálculo dela de uma maneira bem simplificada. Então, inicialmente, nós temos lá o sistema alimentado normalmente, né? Só tem a sequência positiva, só o E1 que vai aparecer aqui, né? Uma tensão E1 que vai aparecer no meu sistema, só a parte positiva. Mas as impedâncias aparecem aqui, né? Sequência 0, sequência 1, sequência 2. Lembrando que sequência 1 é a sequência positiva e a 2 é a sequência negativa. E aqui nós temos o primeiro tipo de curto, que é o curto-circuito trifásico ou simétrico. Ele é o curto-circuito mais simples, porque como ele envolve as três fases, ele não gera assimetria e não torna necessário aquela análise usando as componentes que nós trabalhamos na última aula, né? Então é bem fácil trabalhar com ele. Então uma característica interessante é que fases igualmente solicitadas, ou seja, a corrente que vai fluir por cada fase é igual, né? Elas vão fluir pelo térreo, fechando aqui o circuito. Lembrando que, nesse caso, a gente poderia considerar, né, que é um sistema equilibrado fechado em estrela. Logo,
ponto central, onde aconteceu o curto-circuito, tem potencial zero. Então, se o terra aparecer na conexão ou não, o resultado tende a ser o mesmo, porque esse ponto central aqui vai ter um potencial zero, que é exatamente do terra, né? E aí o cálculo é feito por fase, considerando apenas o circuito de sequência positiva. Então fica bem fácil de trabalhar com ele, né? Lembrando que nesse caso aqui a carga trifásica está fora de risco, né? A corrente vai fluir da fonte e passar aqui pelo ponto de curto-circuito, né? O que vem depois não é afetado. Então vamos trabalhar com apenas uma fase, porque o circuito é equilibrado, também é importante lembrar isso. E se o sistema é equilibrado, a gente vai trabalhar apenas com a parte positiva, né? A parte de sequência positiva. Então tá aqui, as componentes, as correntes, né, que nós teremos no circuito. Lembrando que essas três correntes aqui, A, B e C, já são as correntes do circuito durante a falta, né, durante o curto-circuito. E aí nós temos o seguinte, aqui é mostrado, né, como que o curto-circuito aconteceu. Então temos a rede com a alimentação dela, nesse ponto que aconteceu o curto-circuito. E nesse caso é considerado que houve uma impedância fechando o curto-circuito, né? Não é um curto diretamente entre as fases, né? Existe uma impedância entre essas fases. Então nesse caso aqui, a gente fala que é um curto-circuito com impedância, né? Se ele não tivesse essas impedâncias, seria um curto-circuito franco, diretamente entre as fases. Então se existe essa impedância aqui fechando o curto, a gente deve considerar ela no cálculo. Caso contrário, né, é só zerar o valor de ZG que vai aparecer aqui no nosso cálculo e a gente tem um curto-circuito franco também do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui nós sabemos, né, que a corrente do neutro, né, a corrente que vai fluir para o terra aqui nesse circuito, é a soma das outras três. E que, devido ao fato do sistema estar equilibrado, essa soma das correntes é igual a zero. E outra possibilidade também de escrever essas correntes é a seguinte, eu tenho IA, IB e C. Se for um sistema, ou melhor, ele é um sistema equilibrado, né? Então dependendo aí da sequência de fase que a gente vai ter, eu poderia falar aqui muito bem que eu tenho a corrente IA, né, circulando na fase a corrente IA defasada, atrasada, né, 120 graus em relação à original, né, circulando pela fase B. Então estou adiantando 240 aqui, né? Lembrando que o alfa é 1 com ângulo 120. Então estou adiantando 240 graus, que é a mesma coisa de atrasar 120. E na fase C nós vamos ter a fase A adiantada 120 graus, ou atrasada 240, né, que é a mesma coisa. Até coloquei o alfa aqui em cima. Então nós temos aí as relações entre as correntes durante a falta. Então percebam que até agora a gente não está preocupado com a questão das componentes simétricas, né? A gente está só mesmo descrevendo o circuito durante a falta. Então tem ali as três correntes, né, igualmente solicitadas, a defasagem entre elas, e a relação que aparece aqui embaixo, que trabalha aí com a soma das correntes resultando em zero. Então agora sim, né, vamos colocar aí a nossa análise em cima desse circuito para a gente poder fazer o cálculo. E detalhe, né, que a gente nem vai chegar a usar componente simétrica porque só sequência de fase positiva vai resolver o nosso problema aqui. Então o circuito equivalente é bem simples, nós vamos poder trabalhar aí com apenas uma fase, né, já que o circuito é todo simétrico. Nós temos aí a tensão da rede, temos aí a impedância Z1, nesse caso aqui é uma impedância do próprio sistema. Dependendo do ponto onde a gente tiver esse curto-circuito, esse Z1 vai variar, né? Então, exemplo, se eu tiver o curto-circuito logo na entrada de energia da indústria, naquele ponto, o Z1 é exatamente a impedância que a gente tem no sistema, na linha de transmissão, na linha de distribuição. É toda a impedância daquele ponto de entrada até o gerador, né, até a usina hidrelétrica, termoelétrica, enfim, o que estiver sendo usado lá para gerar energia elétrica. Então, se eu estiver nesse ponto, é só o que a rede proporciona. Agora, supondo que esse curto-circuito trifásico foi lá no quadro geral de força, no QGF. Nesse caso, a gente já tem a parte da concessionária, né, esse sistema aí que eu acabei de falar com vocês, e temos também o transformador da indústria, né, ou seja, a energia passa primeiro, né, por esse transformador aí na subestação, e depois nós temos também a impedância dos condutores. Então esse Z1 agora já apresenta um valor um pouco maior. Se esse curto-circuito acontece lá no CCM, além de tudo isso que eu já falei, aparece aí também a impedância dos condutores que ligam o QGF até o CCM, ou seja, a gente já começa a perceber o cálculo do curto-circuito acontecendo, né? Independente do ponto onde ele acontece, é possível passar sempre pela mesma ideia. E aqui na frente, né, no ponto de falha, de falta mesmo, a gente tem
a impedância ZG, que é aquela impedância de terra, né, o que está fechando o curto-circuito propriamente dito. E aqui é bem simples, né? A corrente de curto-circuito, que é a corrente I1 que está aparecendo aqui, que vai ter o mesmo módulo para todas as fases, é igual à tensão de alimentação dividido pela impedância do sistema mais a impedância do terra, né, do ground. Por isso que apareceu esse G aí. E desse modo a gente tem a corrente na fase A, por exemplo, e é só fazer a defasagem para encontrar a corrente nas outras duas fases. E aí um fato interessante aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar com dados em PU, né, porque mesmo que não tenha a necessidade de usar as componentes simétricas devido à simetria que nós temos aqui, nós vamos precisar trabalhar com os valores em PU, porque ao longo da própria linha de transmissão, né, da linha de distribuição, nós temos diversos valores de tensão e é necessário trabalhar com bases, né, para cada trecho desse e escolher também uma potência base, de modo que no final das contas nós temos essa impedância vista em PU, né, de modo que eu posso trabalhar com ela em qualquer ponto do circuito, que eu não vou precisar ficar fazendo referências, né, ou recalculando ela para cada valor de tensão que eu tenho ali. Né. Passou por um transformador, eu tenho que calcular a impedância de novo. Né. Não, eu vou trabalhar em PU, que isso daí vai facilitar bastante o nosso cálculo. E aqui nós temos um exemplo que vamos resolver, né, e também simular, para vocês entenderem a ideia de como que funciona essa questão do cálculo de curto-circuito. Então, considere uma indústria com as seguintes características. Aqui nós vamos ver só a entrada de energia, né? Só o início mesmo. A tensão nominal primária é 13,8 kV. A tensão nominal secundária, isso daí depois do transformador da própria indústria, né? É 380 volts. E a impedância de sequência positiva do sistema de suprimento, ou seja, até aquele ponto de entrada, qual é a impedância que a rede apresenta? É essa aqui. Ela apresenta uma impedância que já está em PU, né? De 0,0155 mais J 0,4452. E isso daí está na base de 100 MVA. Pode ser a base que a gente vai usar no nosso cálculo, né? Aproveitando que já está na base correta. Aí lembrando, se eu analisar essa impedância no primário, né, eu vou ter ali um determinado valor, se eu analisar no secundário eu vou ter outro valor, mas trabalhando em PU é o mesmo valor para todos os pontos. E aí é pedido o seguinte, né, calcule a corrente de curto-circuito trifásica no primário do transformador, ou seja, nós temos esse valor de tensão, né, atuando ali no primário do transformador, e a impedância até o ponto de falta é essa aqui. Então o objetivo agora é calcular a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente que vai fluir pela rede, né, que vai chegar até a indústria, com base nesses valores que a gente tem aqui. E aí, como já está em PU, o nosso cálculo vai ser todo com base em PU e depois a gente pode converter para amperes para ver qual é o valor certo dessa corrente que vai aparecer aqui e também trabalhar com a simulação. Então vamos ao exemplo. Os dados do exemplo estão aqui, né? A linha de transmissão a linha de distribuição, no caso, tem um valor de 13,8 kV de tensão e a potência base que foi adotada está aqui, 100 MV, ampere. E a impedância do sistema até o ponto de entrada, ou ponto de falta, está aqui também representada em PU. Então eu coloquei aqui embaixo, né, as três fases, RST, a impedância do sistema está aqui, a impedância da linha de transmissão, com os transformadores, enfim, até o ponto de falta. Então aqui é a entrada de energia da nossa indústria. Né? Então daqui viriam, né, o medidor, viria o disjuntor e o transformador lá da subestação. Mas o curto-circuito aconteceu antes, então não vou preocupar com o que está depois, né, dessa entrada. E aí a pergunta que foi feita é a seguinte: qual é o valor da corrente de curto-circuito? Em alguns momentos vocês vão ver a sigla CC sendo utilizada, né? Não quer dizer corrente contínua mais. Aqui em instalações elétricas industriais a gente está falando só de corrente alternada. Então se porventura aparecer um CC aí no meio do caminho é de curto-circuito, né? Uma corrente de curto-circuito é uma corrente CC que aparece aí pra gente. Então algumas coisas que são importantes aqui nesse cálculo. Primeiro, se a gente tem interesse em calcular uma corrente, é importante que ela seja dada em amperes. E, no entanto, nossos dados aqui apareceram em PU. Então, eu já vou calcular uma corrente base para nos fornecer o valor em amperes no final das contas. Então, está aqui, ó, a corrente base desse sistema vai ser a potência ao quadrado. Não ao quadrado, né? A tensão aparece ao quadrado no cálculo da impedância. Mas, enfim, a corrente base é a potência dividido pela tensão.
E calculando aqui, então, nós vamos ter o seguinte, né? A potência base é 100 MVA, a tensão base é 13,8 kV e o raiz de 3 é a constante que aparece aqui. Então nós teremos uma corrente de 4,183 kA. Então vamos deixar essa corrente aí por enquanto, ela vai ser útil lá no final, né? Porque quando a gente tiver o valor de corrente em PU, é só multiplicar pela base que a gente vai ter a corrente em amperes. E vamos deixar aqui também a impedância base do sistema, porque ela vai ser útil quando a gente for fazer a simulação dele. Então a impedância base, como nós vimos na última aula, é tensão ao quadrado sobre a potência base. Lembrando que aqui é tudo base, né? Estou falando de base o tempo todo. Então 13,8 K ao quadrado sobre 100 mega. Isso daí vai dar 1,90 ohms. E agora a gente pode começar a trabalhar. Então, de acordo com o dado que as expressões, né, que nós vimos aí, a corrente de curto-circuito para esse caso é bem simples, né? Nós vamos calcular uma corrente de curto-circuito simétrica para o sistema trifásico, né? Então, considerando esse ponto aí de falta, nós vamos dividir a tensão do sistema pela impedância do sistema. E no caso a gente pode fazer essa análise, né, a partir do ponto de vista de uma fase apenas. Então nós temos aqui essa impedância que é conhecida e temos uma tensão, né, que também é conhecida. Então nós podemos falar o seguinte: a nossa tensão base é 13.800 volts ou 13,8 kV. E é exatamente esse o valor que nós vamos usar agora. É o valor da tensão que nós vamos dividir pela impedância. Logo, na hora de representá-la aqui no meu cálculo, eu posso escrever 1 simplesmente. Ou seja, a tensão base representada no sistema em PU é igual a 1. Quer dizer que ela é 100% da base. Ela é a própria base. Então, nós podemos dividir isso daqui pela impedância do sistema. E o resultado disso daqui vai ser o seguinte, né? Nós vamos fazer essa divisão. Vocês vão ver que em alguns casos aparecem muitas casas decimais, mas é porque senão nós vamos perder informação, né? Então, convertendo esse denominador para a forma polar dele, vai ficar aqui 0,44547 e o ângulo de 88,01 graus. Então essa corrente de curto-circuito simétrica, que é aquela depois que o transitório acabou, né? Aquela componente contínua chegou a zero, vai ser igual a 1 dividido por esse valor aí, 2,2448. Com esse ângulo de, aqui vai dar menos 81,01, não amperes, né? Mas PU. A gente ainda está trabalhando dentro do sistema em PU. Então, detalhe, né? O que foi feito aqui? Só para relembrar, quem tiver com alguma dúvida em circuitos, nós tínhamos uma reatância, né? Um denominador aqui no caso que estava na forma retangular, ele foi passado para a forma polar. Uma calculadora científica aí faz isso, né? Essa calculadora comum aí faz isso. E aí, fizemos a divisão. Divisão de números complexos é módulo dividido por módulo, então deu esse 2,24 aqui, e ângulo menos o ângulo, que deu menos 88,01. E agora a gente pode calcular essa corrente de curto-circuito simétrica em amperes. Então vai ser 2,2448 com ângulo de menos 88,01 multiplicado pela corrente base. A corrente base aí que a gente calculou foi 4.183 ou 4,183 K. Então, fazendo aí o produto, nós vamos achar 9,39 com ângulo de menos 88,01 quiloamperes. Então, essa é a resposta, né, para a pergunta que o exercício fez para a gente. Então, quer dizer que se acontecer um curto-circuito na entrada de energia dessa indústria, a corrente vai ser de aproximadamente 9,39 quiloamperes. Ou seja, as proteções aí são dimensionadas com base nisso, né? Os condutores também, mas até que nesse ponto não necessariamente, porque a gente começa a preocupar daqui para dentro da indústria, né?
Mas a ideia básica é essa. Eu vou calcular o curto-circuito naquele ponto e vou usar essa corrente para a definição dessas características aí da minha instalação elétrica, né? E agora, se a gente for fazer uma simulação desse circuito para encontrar esses valores aí, nós teremos que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, quando a gente for elaborar o sistema, nós vamos trabalhar de uma maneira mais simples, né? Usando em um sistema trifásico em estrela, que aí a gente precisa dos 13.800 volts de fase para fase, né? Ou uma tensão de linha de 13.800 volts. Então vou ter aqui uma tensão de fase que é exatamente esse valor dividido por raiz de 3. Então na hora de colocar isso na nossa simulação, isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que nós vamos ter que levar em consideração é que essa impedância que apareceu aqui não pode ser colocada na nossa simulação diretamente, né? Porque ela está em PU. E na hora de fazer uma simulação a gente vai querer colocar essa impedância em ohms. Então o objetivo aqui vai ser obter a impedância do sistema primário em ohms. Então nós vamos multiplicar ela em PU pela impedância base, que nós já calculamos aqui embaixo. Então esses valores aqui vão ficar 0,0295182, que é a parte real, a resistência, e a reatância vai ser igual a 0,8478388. Então agora essa impedância que apareceu em ohms, que é o nosso objetivo, né? Na hora de montar o circuito lá no TINA, por exemplo, a gente vai querer usar isso daí em ohms. E detalhe que aqui nós temos uma reatância, mas quando a gente for fazer a simulação, o que nós vamos poder entrar é com uma indutância. Então lembrando, né, que a reatância indutiva é J vezes 2π FL. Então encontrando aqui o L, é só dividir, né, o XL por J vezes 2π F. Então vai ficar aqui J 0,84788388 sobre J 2π vezes F. Não foi dada a frequência, mas vamos trabalhar com 60, né? Que é o valor típico aí que a gente tem na instalação. Típico não, né? O valor que a gente tem na instalação elétrica aqui no Brasil, né? E aí o indutor vai ter uma indutância de 1,608422401 mH. Então lembrando, né? Estou colocando muitas casas para que o cálculo fique mais preciso, né? Então vocês vão ver que vai ter uma aproximação muito boa em relação ao valor que a gente encontrou aqui, ó, de corrente para esse circuito. Então percebam o seguinte, né, o nosso cálculo foi todo feito em PU, né, nós começamos ali com a impedância em PU, colocamos aqui uma tensão em PU, né, a tensão do nosso sistema, e aqui a gente está obtendo no final das contas um valor em amperes, né, ou em quiloamperes, que é o nosso objetivo, né, porque afinal de contas eu tenho que saber, se eu tiver uma corrente de 9,39 quiloamperes, aquele disjuntor vai atuar em quanto tempo? O fusível suporta interromper uma corrente dessa, ou se ela está muito maior do que o máximo, e se acontecer do fusível interromper isso, ele vai ser destruído. Enfim, a gente tem que saber, né, se há algum risco envolvido. Então, tendo em vista aí o cálculo da corrente de curto-circuito trifásico, agora a gente vai fazer a simulação dela para chegar no mesmo valor. Agora, para fazer a simulação do sistema que a gente acabou de calcular, nós vamos precisar então montar o sistema trifásico primeiro. Vou pegar aqui a primeira senoide, né? Então, primeiro, eu acredito que vocês já estejam habituados com o TINA, mas é bom dar uma relembrada, né? Então, aqui na aba Basic nós temos o Voltage Generator, que é para gerar tensões senoidais, por exemplo, a gente trabalha com ele. Duplo clique, aqui em sinal nós vamos colocar senoide. E a amplitude dela vai ser a amplitude de 13.8 que nós vimos, né, que é uma tensão de linha. Aqui eu vou ligar a minha fonte, né, em estrela para facilitar. Então, se eu quero uma tensão de linha de 13.800, a tensão de fase tem que ser esse valor dividido por raiz de 3, que vai dar 7,9674K. A frequência a gente pode colocar 60 Hz mesmo, né,
conforme os valores que a gente definiu, deve colocar, né, na verdade, e ok. Então essa daqui é a primeira senoide. Podemos copiar para chegar ao VB e VC. E agora a gente altera só a fase, né? A VB aqui vai ter uma fase de menos 120 e VC tem uma fase de menos 240. Agora a gente conecta aqui essas três fontes, né? O ponto central é o terra, 0 volts, e agora a gente vai colocar a impedância da linha que o próprio enunciado deu para a gente e a gente converteu já para ohms. Então temos aqui o resistor e o indutor. No caso aqui o resistor tem uma resistência de 0,0295182. Vou usar mais casas decimais para ter um resultado mais preciso, né? E o indutor tem uma indutância de 2,248962 mili. Ok. Nós vamos usar essa mesma impedância para os três braços, né, do nosso sistema. Lembrando que essa impedância está representando toda a linha de transmissão, né? Os transformadores no caminho, tudo que aparece, né, desde a geração até o ponto de entrada, ou o ponto de curto-circuito. E no nosso exemplo aí, o curto-circuito trifásico, então, é um curto franco, né? Não foi dito que ele foi fechado com alguma impedância, é só uma questão da gente conectar esses terminais agora, fechando o curto-circuito aqui. Como o objetivo é observar o valor da corrente, né, vamos ligar um amperímetro. Então, um amperímetro ligado em série, a gente abre o circuito, busca aqui um amperímetro, vamos colocar ele com o positivo voltado para o positivo da fonte, né? Apesar de serem todas fontes alternadas, é importante lembrar que a gente precisa trabalhar com uma referência, tanto para medição quanto para aplicação desses valores de tensão e de corrente. Então vamos colocar uma referência voltada para outra, para isso daí ficar adequado, né? E agora que está tudo no lugar aqui, a gente pode fazer a análise do circuito. Então vem aqui em análises, AC análises, e manda calcular as tensões nodais. Então nós temos aqui uma corrente de 9,39 kA, foi o mesmo valor que a gente encontrou no cálculo, e uma corrente de menos 88, um ângulo, né, de menos 88,01 graus, que foi exatamente o que a gente encontrou no nosso cálculo, né? Então a análise que a gente fez para o curto-circuito trifásico logo na entrada da energia, né, na indústria está correta, os valores bateram bem, e é isso aí que a gente estava procurando, né? Então, em termos de análise, né, a gente vai encerrar por aqui hoje. Para a próxima aula, eu vou falar com vocês das outras duas análises de curto-circuito, que são um pouquinho mais elaboradas, que é a análise da falta fase-terra e bifásica, para a gente poder começar a calcular isso daí de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Que a gente fez só o primeiro cálculo aqui na entrada, mas a gente vai querer calcular também essa corrente de curto-circuito nos barramentos, né? E em outros pontos aí da nossa indústria. Então eu vou deixar aí esse exemplo para vocês trabalharem nele, tentem refazê-lo, pegar do zero aí, né, o enunciado, tentar fazer, se não conseguir, volta no vídeo, dá uma olhada. E é interessante também que vocês façam uma simulação, só mesmo para ter a ideia, né, de como isso daí funciona, de como que é feito. Pega o TINA aí mesmo, que é um programa que tem nos laboratórios do IFMG, bem tranquilo de ser usado, como vocês estão vendo aí, só para chegar nesses mesmos resultados. Então, no mais, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima semana.